Tudo jóia com vocês? Esperar mais uns minutinhos, ver se mais alguém entra. Esperar mais 4 minutinhos, pessoal. Alguém confirma para mim se a apresentação está aparecendo para vocês? Sim. Sim? Obrigada, Diego. Agora, antes que comece a aula, Oi. Desculpe se precisa repetir, porque falhou tudo.
Só entendi antes que comece a aula. Não deu para ouvir. Professora, as avaliações vão ser presencial ou vão ser online? Tudo online, até onde eu recebi informação. E não esqueçam que essa disciplina ela é uma DIB, né? Uma blended. Então, a prova é da companhia. Vocês vão receber, com certeza, mais informações do link de acesso, ou se vai estar no AVA, como teve a primeira prova, mas vai ser online. Ah, sim. Então tá bom. Muito obrigado. Imagina. Bom, gente, então aí deu 8h30, né? Esperamos aí um pouquinho o pessoal entrar. Se alguém estiver pedindo para entrar, vocês, por favor, vão admitindo para mim. E a gente vai começar a nossa saideira, né? Então, vamos falar aí do último assunto voltado a fito, dentro do controle de doenças, que é os últimos 3 encontros, né? Então, no primeiro encontro, a gente viu os princípios de Wetzel. Na semana passada, a gente viu a questão da genética e do controle químico, né? Até o Wilson me perguntou sobre a carboxamida, eu não tinha certeza na informação, então eu mandei um link agora há pouco para vocês no grupo. O artigo está bem bacana, e realmente ele segue o mesmo parâmetro aí das estrobilurinas, tá? E aí hoje, gente, nós vamos falar das outras formas de controle, né? Que vem a ser o cultural, o físico e o biológico. E no manual de fito, eles estão dentro do mesmo capítulo, que é o 17, tá? Bem, gente, então, dentre esses 3 tipos de controle, né, eles vão fazer parte aí do manejo de doenças, e aí a gente já começa, a gente vai entender os parâmetros de cada um, mas aí a gente já começa a falar de manejo integrado, né, então, entendendo que as ferramentas sozinhas, elas não vão ter uma boa repercussão, né. E aqui eu estou colocando para vocês, gente, os métodos de controle cultural, veja quantos são, né. Então, tem tanta coisa que se faz e não se dá conta que isso é manejo cultural, né. Então, a rotação de culturas para fugir dos patógenos, né, o uso de sementes mudas ou órgãos de propagação vegetativa com controle, né, comprado de lugar seguro, né, com laudo. A questão do hogging, que é arrancar plantas, né, que tenham doença. O próximo tipo, eliminação de plantas voluntárias ou hospedeiros alternativos, que seria o mesmo sentido, né? A eliminação de restos de cultura, que possam ter, porventura, patógenos aí que possam passar para uma próxima cultura, né? Que são aqueles tipos que conseguem se desenvolver ainda na palhada, mas é lógico que esse controle não vale para plantio direto, né? Aí entraria a preparação do solo com aragem e gradagem, que é mais um controle que é só para cultivo convencional, né? Incorporação da matéria orgânica, mesma coisa. Aí o escalonamento de plantio, tentando plantar no mais cedo possível para fugir do olho do furacão, digamos assim, das doenças, né? A densidade de plantio, lembrando que plantas mais adensadas, ela vai criar um microclima, e aí a proliferação de doenças é maior, né? A questão da nutrição mineral, lembrando que ela não pode ser nem de mais nem de menos, porque ela vai causar problemas nos 2 casos. Manter o pH do solo equilibrado, né? Um tipo de controle indireto. Na questão das podas de limpeza, gente, tomar muito cuidado com o tipo da poda e com a limpeza dos equipamentos, né? Aí aparece também a barreira física, superfícies repelentes a vetores, prática de desinfestação, questões voltadas aí também à semeadura, né? E a última indica um plantio na direção contrária ao vento predominante. Isso nem sempre a gente consegue levar em consideração, né? Vocês já viram algumas dessas questões relacionadas aqui naquela atividade que vocês fizeram relacionadas à maçã em pós-colheita, né? Então, não deixa de ter manejo cultural naquele documento. Bem, gente, então, com base em que a gente define o manejo cultural? Entendendo aí das fases de parasitismo do patógeno e entendendo o comportamento dele, né? Então, por exemplo,
ele é um patógeno que só sobrevive sobre a cultura viva, né? Ou ele tem uma possibilidade aí de ser um fungo parasítico do tipo saprofítico, né? Que consegue se alimentar aí de matéria orgânica, de resto de palhada, né? Então, você começa a entender se as culturas ficam vulneráveis ou não a esses patógenos, então associando aí o tipo de culturas que eles preferem, né? E também a relação deles com a palhada, com o clima, com a rotação de culturas, né? Então, a gente cruza aí a etiologia do patógeno, que é entender o ciclo de vida dele, com a relação de ambiente e características culturais mesmo, né? Aí eu coloquei esse slide aqui, gente, enfatizando para vocês que nenhum método usado isolado ele vai ser eficiente, né? Então, o que a gente deve sempre procurar fazer é fazer realmente um manejo integrado para você usar o que cada método traz de melhor, entendendo aí tanto as características da tua propriedade, como se você estiver prestando assistência do produtor, né? Que nível de tecnologia que ele está adaptado a fazer, ou você ir treinando esse produtor para conseguir ir ascendendo, né? Que isso fecha com a aula lá de, por exemplo, né, de soja e milho que a gente está tendo, né? Então, se você quer ter um teto produtivo maior, uma das principais coisas que você vai ter que trabalhar é a questão de doenças, né? Aí esse slide, gente, eu coloco para enfatizar para vocês a questão da rotação de culturas, que é diferente de sucessão, né? Então, para eu trabalhar com rotação de culturas, eu vou ter que trabalhar 4 culturas, eu não repito o inverno nem o verão. E já na sucessão, eu faço sempre a mesma coisa no inverno e a mesma coisa no verão, né? Então, assim, é menos pior do que eu fazer cultura sobre cultura, por exemplo, milho sobre milho, feijão sobre feijão, soja sobre soja, mas eu muitas vezes não vou conseguir fugir ali do hábito de alimentação daquele patógeno. Ele pode ir passando para plantas, principalmente se forem da mesma família, né? Então, a rotação de culturas, ela vai fazer com que você tire, entre aspas, o prato principal aí de alguns patógenos, e aí, para aqueles que não sobrevivem na ausência desse hospedeiro, você acaba diminuindo muito a fonte de inóculo desse patógeno na tua propriedade, né? Então, ela se baseia aí nos princípios de supressão ou eliminação desse substrato, que é a cultura, né? Entendendo do patógeno, que a ausência dessa cultura anual pode fazer uma releitura aí dentro da tua propriedade, né? Aí eu coloco aqui uma questão voltada à eliminação de resíduos culturais, gente, porque isso está dentro do manual, né? Só que aí vocês têm que entender se a área de vocês tem relação com plantio direto ou não, né? Então, tudo que você falar de eliminação de resíduos culturais, você deixa de trabalhar com plantio direto e o contrário é verdadeiro, né? Então, você tem que entender aí se essa prática pode ser utilizada dentro da tua realidade, né? Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de patógenos que são controlados com rotação de cultura, né? Então, falando ali realmente de quem são as plantas hospedeiras, e aí outras características, né? Que normalmente eles não têm estrutura de resistência, os esporos aí se disseminam mais a curtas distâncias, né? Apresentam pouco ou nenhum hospedeiro secundário, seria um exemplo aí das ferrugens, né? E aqui eu coloco as características dos patógenos não controláveis pela rotação de cultura. Então, se a tua condição de campo for alguma dessas aqui, né, um patógeno que tem habilidade de competição, que possui estrutura de resistência, ou que tem muitos hospedeiros secundários, quer dizer que o patógeno é polífago, né, ele se alimenta de várias culturas, daí a rotação de culturas por si só, ela pode ter outros impactos na área, como na área em geral, né, mas com relação ao controle de doenças não vai ser efetivo, né. Então, aqui eu estou trazendo alguns exemplos, tá? Se vocês quiserem ver. A questão do plantio direto eu já comentei aqui com vocês, né? O problema do plantio direto associado a fito é para aqueles patógenos que conseguem sobreviver na palha, né? Então, e se eles
forem polífagos com relação à cultura sucessora, você já está mantendo ali uma fonte de inóculo para a próxima lavoura, né? Aí um outro tipo de fator que entra, gente, um outro tipo de controle é o físico, né? Então vocês também viram isso naquele material lá da maçã que eu mandei para vocês. Então, dentro de controle físico, o que que entra? Refrigeração de produtos armazenados, que era justamente aquele caso, né? Como que eu vou manter um produto de pós-colheita? Pode envolver o tratamento térmico, tanto de frutas e hortaliças, quanto a órgãos de propagação, que é o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, né? Tratamento térmico do solo através de vapor ou solarização. Então, você vai tentar aí trabalhar uma espécie, entre aspas, de purificação desse solo, né? Então, controle de patógenos associados a ele, mas tem muitas limitações, como custo e tipo de propriedade, né? Eliminação de determinados comprimentos de onda, uso de radiação ultravioleta, que seja germinicida, né? Uso de radiação ionizante e armazenamento em atmosfera controlada, que vocês também viram lá naquele material de pós-colheita que eu mandei para vocês, né? Então, gente, o controle físico ele vai se basear aí dentro de regular a temperatura, a radiação e a atmosfera controlada, né? Então, através dessas condições, ele tira uma condição preponderante para que o patógeno consiga, independente de qual etapa ele esteja do seu ciclo, ele evoluir, né? Então, a gente tenta trabalhar aí com a redução do inóculo e com retardar o desenvolvimento de doenças, tirando a condição que seria o clima, né? Então, a gente manejando aí o ambiente. E aí, aqui eu trago alguns exemplos para vocês, né? Então, com relação à solarização, né, que a gente combina aí um saco transparente dentro de um determinado tempo, né? Então, aí, para cada tipo de patógeno, a gente vai ter uma combinação específica, né? A gente tem que buscar essas especificidades na literatura, né? Aqui estou trazendo um exemplo desses para vocês, né? Então, também a literatura fala sobre diferentes cores do plástico também para potencializar aí o tempo de desinfecção desse solo. Veja que nesse caso aqui, gente, são canteiros de hortaliça, né? Imagine se a gente teria condição de espalhar esse plástico aqui por lavouras, né? Então, aí a gente entende que algumas práticas servem para algumas culturas, para algum tipo de manejo, para outros não, né? Só é importante a gente reconhecer esses controles, né? Aqui eu coloquei para vocês uma gama de hospedeiros que são aí controlados diante dessa prática, né? E deixando aqui uma dica para vocês que dentro desse plástico você tem que chegar numa temperatura aí entre 50 e 60 graus para eliminar essa caterva aqui, né? Então, você tem que realmente meio que abafar esse solo, deixar ele muito quente, para que você realmente tenha uma ação letal aos patógenos, né? Aqui eu coloquei para vocês na forma de um termômetro, mais ou menos em quais temperaturas esses determinados patógenos aqui morreriam através do controle físico, né? Então, veja que a gente está falando aí de temperaturas muito altas. Então, no caso aqui, por exemplo, do aspergillus, né? Se você não chegar numa temperatura de 70 graus, né, dentro daquele solo, naquele plástico, não vai resolver, né? Então, é isso que eu falo para vocês das especificidades, não é uma receita de bolo, né? Então, cada patógeno aí vai ter a sua temperatura de mortalidade, né? Aqui eu coloco outras características aí associadas à solarização, né? Ela pode atuar também no controle de pragas, porém ela pode causar danos também numa massa microbiana que fosse positiva, né? Então ela pode acabar matando também esses elementos benéficos do solo. Tem a ver com liberação de nutrientes, inativação térmica de plantas daninhas. As plantas daninhas normalmente têm algumas características aí associadas à dormência, então realmente o controle físico através dessa temperatura extrema pode tanto inativar quanto ativar essas sementes, e vai mexer aí com essa estrutura física do solo por causa da relação de umidade desse solo, né? E aqui eu coloquei para vocês as limitações de uso.
Então, o custo que é elevado, né, restrito a pequenas áreas, e terreno não cultivado durante o período de tratamento, que pode variar, né? E aí o relevo também pode ser um impeditivo, né, para o uso dessa prática. Aí um outro exemplo que eu trago para vocês, gente, é a termoterapia, né? Então aí utilizada para sementes de hortaliças, bulbos de plantas ornamentais, é o caso da cana-de-açúcar, como eu falei para vocês, né? Também pode ser usado aí para matriz propagativa de uva. Então também eu vou tentar fazer uma relação aí de sensibilidade térmica no hospedeiro para atingir o patógeno, né? Então, essa foto aqui, apesar de antiga, ela representa aí bem para vocês essa questão da cana-de-açúcar que eu falava, né? Então, aí depois dessa fase que você vai fazer a semeadura desses toletes, né? Então, coloquei aqui para vocês nesse quadro os fatores envolvidos aí nesse controle, né? Então, ele trabalha com desnaturação de proteínas, destruição de alguns hormônios, asfixias de tecidos. Então, como a gente sabe, pode ter efeito benéfico com relação ao patógeno, mas eu tenho que tomar cuidado para ver se essa temperatura não é tão elevada ao ponto de literalmente cozinhar o tecido da planta, né? E aí eu perco as duas questões. Então também, gente, eu tenho que buscar na literatura quais seriam as recomendações, né? Então eu tenho que entender qual é a planta hospedeira, qual é o patógeno e entender a relação, né? Então aqui eu estou dando um exemplo para vocês, que para controlar aqui o Clavibacter eu teria que usar uma termoterapia de 52 graus por 30 minutos, né? Então, colocar essa soqueira de cana, como vocês viram ali, imersa em água nessa temperatura por 30 minutos. Então, para outros patógenos e para outros tipos de tecido, vai ter uma recomendação específica, tá? Aqui eu estou trazendo um exemplo para uva, né? Então veja que aqui a temperatura já é diferente. Aqui também falo para vocês sobre a refrigeração, né? Então aí vocês viram que ela aumenta aí a conservação pós-colheita. Normalmente eu vou diminuir bastante a temperatura, mas vou fazer também uma relação aí com a questão se eu conseguir controlar esse ambiente, não só a temperatura, eu vou estar trabalhando com o binômio temperatura e gases, né? E diante dessa condição aí eu retardo ou inibo mesmo a atividade de alguns patógenos, né? Então seria aí o uso de refrigeradores ou de câmaras frias. Então estou dando aí alguns exemplos para vocês, né? Então vocês viram na maçã, mas também serve para pêssego, pera, kiwi, né? Então assim, plantas que não vão perder o teor, né, que elas não vão ficar ruins depois dessa temperatura. Então, também a gente tem que relacionar qual que seria essa temperatura de refrigeração ideal para cada cultura, né, para trabalhar aí o pós-colheita. A diferença da refrigeração para a atmosfera modificada, gente, é que nessa atmosfera modificada ou controlada, como eu falei para vocês aqui, eu vou regular tanto a temperatura quanto a combinação de gases, né? Entendendo também que eles influenciam aí na maturação da cultura e também porque continua o metabolismo dessa planta pós-colheita e também o patógeno, né? Então também eu tenho que entender o que é indicado para cada cultura. E aí imagine que pós-colheita, por exemplo, a casca da maçã tem uma característica, a do pêssego já tem outra, né? A nectarina tem outra, kiwi tem outra. Então eu tenho que entender essa composição aí do fruto para entender qual é essa melhor condição, né? Uma outra forma, gente, é a radiação ionizante. Então, por mais que eu trago aqui para vocês, porque a literatura traz essa informação, a gente entende que seriam para condições muito específicas eu utilizar isso daqui. Eu, particularmente, nunca vi utilizando, né? Mas, como a literatura traz, é minha obrigação repassar isso aqui para vocês, né? Eu acho que é muito complicado você trabalhar com radiação, tá? Mas a gente sabe que controla, né? Então, trouxe aqui o espectro de eletromagnetismo para a gente entender aí dessas radiações.
entendendo, então, o que pode causar aí essa radiação ionizada aqui, né, que pode causar aí morte dos patógenos, né. Também eu trago para vocês aqui a questão de plasticultura, que isso aí seria um plástico específico para absorver radiações de ondas por volta aqui de 390 nanômetros, né, também para o mesmo objetivo, tentar aí, através da absorção de raios ultravioletas, diminuir aí o número de patógenos, né, e o avanço deles. E aqui tem 2 exemplos específicos, né, então aqui com plástico e aqui mais com uma espécie de sombrite, né, mas seria essa relação aí de filtrar a luz. As limitações vão estar voltadas à cultura também, né, gente? Se essa cultura faz alguma espécie de fotoperíodo, ou que ela responde a graus dias, ou coisas desse tipo, que é o acúmulo de radiação, também você tem que entender se ela não está causando mal para a cultura, né? Aí o próximo assunto seria o controle biológico, né? Então aí eu vou estar utilizando de um organismo vivo para controlar outro. E aí a gente pode estar falando de antibiose, competição, parasitismo, indução de resistência e premonição, né? Então, coloquei aqui para vocês como definição, né? Redução ou soma de inóculo de atividades determinantes da doença realizada por ou através de um ou mais organismos que não o homem, né? Então, controle de patógenos pelo uso de micro-organismos. Então, eu vou estar utilizando de outros fungos, outras bactérias, que eles têm um efeito benéfico, né? Opa, ele voltou. Aqui, gente, eu trouxe para vocês, é lógico que a gente não vai ficar lendo, né, mas eu sei que vocês ficam com esse material depois, mais ou menos para vocês entenderem aí numa espécie de linha do tempo, como que foi sendo desenvolvido aí esse controle biológico de doenças de planta. Então, vejam que ela é uma ciência relativamente nova, e isso justifica um dos pontos da gente não ter um mundo de informação, né. Então, a primeira relação seria mesmo ser uma ciência bem nova dentro da fitopatologia, e a outra a questão de interesse de empresas, independente de serem privadas ou públicas, de conseguir desenvolver e estudar esse material para conseguir aí patentear e comercializar, né? Então, apesar da gente ter aí bons exemplos, eles são muito poucos ainda, né? Então, o principal aí, o mais conhecido de todos é o tricoderma, né? Então, o que a gente tem que entender? Que a doença a gente sabe que é uma interação, né, do hospedeiro, do patógeno, do ambiente, e aí dentro dessa interação a gente coloca mais um micro-organismo que seja não patógeno, né? Então, que ele não tenha potencial de dano sobre a planta, mas tenha potencial de dano sobre o patógeno, né? Aí, com relação à forma de ação do não patógeno, ele pode ser de formas distintas, né? Então, quando ele age no sítio de infecção sobre o patógeno, a gente chama ele de hiperparasitismo, né? O tipo de controle. Quando ele age no hospedeiro, quer dizer, na planta, né, para aumentar a sua resistência, a gente chama de controle por imunização. E quando a gente coloca no solo, em contato com o hospedeiro, né, para tentar atingir o patógeno, o tipo de controle é chamado de antagonismo, tá? Então, isso tem como diferenciação o alvo, né, aonde eu estou colocando o não patógeno. E aí, aqui eu coloquei para vocês algumas definições, né. Então, por exemplo, antibiose é a interação entre organismos no qual um ou mais metabólitos produzidos por um micro-organismo tem efeito danoso sobre o outro, né. Então, é o controle que a gente quer ver. A competição, interação entre dois ou mais organismos empenhados na mesma ação ou substrato, né? Então, eles querem se alimentar da mesma planta, por exemplo, né? Ou eles vão trabalhar em cima da fixação do oxigênio, enfim, eles estão competindo realmente pelo mesmo item, né? Então, nessa competição, um é mais forte que o outro e com isso controla o outro, né? A questão do parasitismo, né? Um micro-organismo vive e se alimenta de outro para o seu crescimento. Aí seria como se a gente entendesse esses organismos dentro de uma cadeia trófica, né? Só que está tentando favorecer o que a natureza já tem de característica, né?
A questão de hiperparasitas, então eles atacam hifas, estruturas de sobrevivência e reprodução de patógenos de planta, reduzindo a infecção e o inóculo, né? Aí eu falei para vocês um exemplo quando a gente falou sobre nematóides, de um fungo específico que eu mostrei para vocês, que ele estrangulava as hifas do patógeno, né? Então seria um exemplo. A questão de predação, né? Então, predadores obtêm seu alimento de patógenos de várias outras fontes não patogênicas, né? Então, isso aí acho que fica mais fácil de a gente relacionar. E aí a gente pode falar de hipovirulência ou indução de resistência, né? Então, hipovirulência é uma introdução de uma linhagem, o estirpe de um patógeno menos agressiva ou não patogênica, a qual ele pode transmitir essa característica para gerações seguintes. Então, aí eu estou contando que eu vou estar fazendo um cruzamento desses patógenos, né? Então, pelo cruzamento, eu estou eliminando esses que têm essa característica de resistência, mas eu tenho que conhecer que o patógeno que eu estou colocando ali não tenha patogenicidade sobre a cultura, né? Então, veja que é uma técnica bem compreendida, mas não é de fácil introdução, né? E com relação à indução de resistência, são micro-organismos e seus metabólitos que induzem o hospedeiro a alterar seus mecanismos bioquímicos e produzir substâncias de defesa, né? Então, a gente já viu essa característica quando a gente justamente estudou o tema defesas de plantas, né? Então, entendendo o que a planta pode produzir para ajudar a se defender, né? E aqui eu coloquei a questão de microbiolização, né, que seria um tratamento de sementes com micro-organismos antagonistas ao patógeno, né. Então, coloquei aqui, ó, proporciona o controle de patógenos à superfície das sementes e também patógenos vinculados aos solos, né. Então, aqui, alguns organismos utilizados. Tá? Também bem controlado para que não se transforme em pragas, né. Então, aqui trouxe exemplos para vocês também, ó, trigo, rosáceas, né? Então, entendendo aonde que tem uso, né, gente? Então, tentando aí deixar claro para vocês. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa nova. Aqui são outros exemplos com relação a viroses, né? Então, citando aí o exemplo da tristeza dos citros, mas a característica do controle biológico é a mesma, tá? Então, ali eu já falei da relação de patógenos associados a sementes ou a solo. Então, aqui eu estou trazendo a especificação, né? Então, por exemplo, a manipulação do solo, que seria prevenir o aumento da formação de inóculo, desalojar patógenos e resíduos de cultura, destruir propágulos, estimular a produção de micro-organismos benéficos, né? Então, eu vou agir de uma maneira meio que indireta para conseguir gerar dano ao patógeno e não à cultura, né? Então, aqui eu trago relação de solo supressivo, né, que é aquele que apresenta inhospitalidade a alguns fitopatógenos. Então, aí você vai fazer algum tratamento nesse solo para evitar o desenvolvimento, né, de patógenos. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui. Acho que tudo a gente já falou. Então, aqui eu estou trazendo para vocês o tricoderma, que é acho que o principal exemplo benéfico que a gente tem para fazer aí um biocontrole, né? Então, chama atenção que ele é um tratamento bem responsivo para a esclerotina e esclerotioro, né? Então, tem muitos trabalhos com relação a isso na internet. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho no tema, para quem tem problema aí com esclerotínia na área, e a gente sabe que além da estrutura de resistência, a esclerotínia tem 200 e tantos culturas que ele é um fungo extremamente polífago, né? Então a rotação de culturas às vezes é um fator limitante. Então aí a tricoderma ajuda como manejo integrado, né? Então aqui mais um exemplo, né, de outra fonte com relação ao uso da tricoderma. Então aqui tanto em análise das mudas quanto a campo, né? Aqui eu estou trazendo para vocês também um outro exemplo, que é o Bacillus subtilans, que ele é vendido por um produto chamado Serenade, né? Alguns falam Serenade. Então,
desde 2014 ele tem bastante uso, é um produto registrado, né? Ele está associado aí ao controle de nematóides, né? Mas sempre esses patógenos. E uma coisa interessante também, gente, é relacionar que na maioria das vezes no controle biológico eu vou ter um patógeno que ele vai causar dano para o outro. É difícil eu ter um espectro de ação, dizer, esse patógeno vai controlar tantas doenças. Isso é bem raro de ver. Normalmente eles estão bem associados a um foco específico, tá? Não é como um fungicida, que às vezes elimina uma família inteira ou uma classe inteira de patógenos. Aqui eu trouxe o exemplo de plantas de laranja pré-imunizadas com vírus fraco da tristezas dos citros, né? Então foi uma forma aí de fazer controle também. A gente já viu na nossa primeira aula que a tristeza dos citros foi uma das principais epidemias que a gente teve no Brasil, né? E aqui eu trago algumas considerações finais sobre esse tema, que é o que eu já mencionei, né? Tem que se ter estudos de impacto ambiental, necessidade de integrar outros manejos, porque ele não vai controlar várias doenças. Tem que verificar, por exemplo, gente, se eu estou usando um fungo X para controlar, se no uso de fungicida, para controlar outra doença, eu não vou estar controlando esse elemento do bem, né? Então, realmente tem que ser feito um planejamento e um estudo para conseguir integrar o manejo biológico dentro do teu plano de manejo, né? E como eu dependo de um organismo controlar o outro, eu não posso entender que esse efeito é imediato, né? Então, vai depender aí desse elemento se multiplicar e conseguir realmente fazer o seu papel diante desse controle. Então, pode ser que eu veja durante algum tempo a doença continuar a evoluir, né? Então, eu tenho que entender que é uma espécie controlando outra, tá? E tudo isso que a gente falou hoje, gente, somado com o que a gente falou de fungicidas e controle genético na semana passada, quando eu consigo integrar isso, eu falo de manejo integrado de doenças, né? Então, eu coloquei aqui alguns slides para vocês, mas eu acredito que seja extremamente óbvio para vocês, né, que eu não posso estar falando de um único tipo de controle. Outra relação que eu tenho que fazer para o manejo integrado, gente, é a relação aí de quais os controles que eu estou usando e o impacto disso no custo de produção, porque automaticamente vai impactar o lucro do produtor, né? Então, eu tenho que pensar que as práticas têm que se pagar e dar lucro, e que eu tenho que pensar na questão de sustentabilidade como um todo, né? Do solo, do ar, das próprias plantas, das situações de possíveis derivas, de impacto para o aplicador, impacto para o consumidor, né? Entendendo se aquela cultura eu vou comer in natura ou não. Então, eu levo um monte de coisas em consideração e entendendo que quando eu fizer uso, por exemplo, de controle químico, ele vai estar dentro das normas pré-estabelecidas na bula, em todos os manuais, para que eu não corra o risco de usar um produto proibido para aquela cultura, que não tenha registro, ou não tenha registro para aquela doença, ou mesmo que não tenha estudo de resíduos, né? Para que ninguém corra risco. Então, eu coloquei aí esse círculo, né, demonstrando aí os possíveis controles que a gente pode estar utilizando. O legislativo que aparece aqui é quando a gente usa, de efeitos da legislação para nos apoiar. Então, por exemplo, o vazio sanitário é um exemplo de manejo legislativo, né? O fato da comercialização de sementes ou mudas entre estados ou entre países também atende medidas legislativas, né? Então, é para impedir que a gente adquira uma semente ou uma muda já contaminada e, com isso, a gente contamine uma área que possivelmente era endêmica, né? Então, a gente não traga a doença para onde ela não existe. E aí, gente, não tem como a gente terminar esse assunto
sem falar aí de manejo antirresistência, falando do uso de fungicidas, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho com relação a possíveis linhagens resistentes aí de fitopatógenos, entendendo que o manejo integrado também vai retardar em muito essa resistência, fazer o uso da dose registrada, nem subdosagem, nem superdosagem, porque existe um estudo sobre o impacto dessas doses na letalidade do patógeno, né? Então, seria uma forma de DL50 para esse patógeno. Entender que a alternância de produtos químicos com relação ao modo de ação, né, o local específico que ele age é importante. Então, aí a gente volta ao assunto que a gente falou na semana passada, por exemplo, sobre o uso de carboxidamida e estrobilurina, que por mais que eles ajam em pontos diferentes, os dois agem na mitocôndria, na respiração. Então, se a gente puder evitar o mesmo modo de ação é fundamental, né? Principalmente se a gente trabalhar aí com produtos multissítios, como eu mandei naquele vídeo para vocês, né? Entendendo que as misturas, tem vários estados que proíbem aí a mistura de tanque, então quando você fizer o uso de uma mistura, que você usa uma mistura já formulada, porque também aí já tem todos os impactos conhecidos com relação a essa mistura, né? E ali está bem enfatizado para vocês a questão de protetor mais sistêmico, para você, porque a gente não enxerga a doença, né? Então, seria aquela junção primeira da estrobilurina com o triazol. Então, um tem um efeito de proteger e o outro tem um efeito de curar. Então, quando eu uso os dois juntos, eu estou agindo aí em condições diferentes, né? Em sítios diferentes. E aí entender também, gente, que a frequência da aplicação também pode ser um acelerador ou desacelerador da doença, né? E da resistência. Então, se o produto tem um período de controle de 21 dias, eu tentar não reduzir essa janela, né? Porque vai haver aí sobreposição e eu posso estar acelerando a seleção desses patógenos resistentes, né? Então, se a gente fizer uso de fungicidas de uma maneira aí inteligente e responsável, a gente não vai perder essas ferramentas tão cedo. E vocês estão acompanhando aí há quantos anos que a gente não tem o lançamento de uma molécula nova, né? Então, a gente tem que cuidar das ferramentas que a gente tem, para conseguir garantir aí o futuro de uma agricultura sustentável, responsável e lucrativa. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Todo mundo quietinho hoje? Nada? Professor, eu vou fazer uma. Estava esperando você. Com relação à aplicação de fungicidas, ali agora a última conversa que a professora falou foi sobre você esperar aquele prazo ali de 20 dias, 21 dias, conforme o produto, para fazer, para não dar uma sobrecarga, digamos, né? Uhum. Eu não sei nem como formular a pergunta, mas é assim, você precisa esperar ele cumprir aquele prazo dos 20 dias, 21 dias, para depois você aplicar ali, então, no 22, 23 dias, mais ou menos, para ter outro inóculo do patógeno? O ideal é, Wilson, porque a gente entende que durante aqueles 21 dias o produto está agindo na planta, né? O que poderia ser uma exceção a isso? Seria casos onde, por exemplo, o produto não é sistêmico, é um produto de contato, ou ele é um translaminar, e a planta está emitindo novas folhas, né? Então, ela está emitindo tecidos que vão estar desprotegidos. Aí teria uma lógica, se a doença está avançando, eu fazer o uso de uma ferramenta mais cedo, né? Agora, se o produto é sistêmico,
os estudos me garantem que durante aqueles 21 dias eu vou estar tendo suporte do fungicida. Então, eu utilizar intervalos menores seria como se a gente jogasse dinheiro fora, né? Então, a gente tem que entender aí da questão de que estágio fenológico a gente está falando da planta, qual que é a ferramenta que nós estamos usando. Então, tudo que a gente falou na aula passada, né? Ele transloca ou não transloca? A translocação é onde? Ele age protegendo a planta ou ele age matando o patógeno? Porque aí são momentos diferentes de aplicação, né? Se eu estou usando um produto que é uma mistura, que vantagens que eu estou tendo, né? Então, hoje a gente tem fungicidas que têm, acho que 3 moléculas dentro da mesma mistura, né? Então, que vantagem que eu estou tendo de usar um produto como esse? Qual que é o risco se a cada 21 dias eu faço uma reaplicação com o mesmo produto, né? Você está fazendo uma pressão de seleção gigante já de usar a mesma molécula. Se você ainda não respeita o espaço de ação dela, você está forçando essa população de patógeno resistente, que normalmente já não é controlado por esse patógeno, porque já é uma característica da variabilidade genética, a estar se multiplicando cada vez mais, né? Então, eu não vejo como positivo, né? A não ser nas questões que eu coloquei, se o produto não translocar e se houver tecidos novos. E aí o alvo também, né? Às vezes eu vou usar um produto para, por exemplo, eu estou num período de muita seca, então eu usei um produto para o ídio. Aí, de repente, começou a chover, né? Começou a pipocar a ferrugem. Vou ter que usar um produto para ele. Então, sempre entender do alvo, né? O que é o alvo. E entender se eu vou estar protegendo a cultura ou se eu estou matando o patógeno. Pode falar. Os protetores têm a função de prevenir essa parte de folhas novas aí, para não estar contaminação, ou ele é um reforço do sistêmico? Qual a função do protetor? O protetor, você tem que saber qual que é o tipo de translocação dele. O protetor, ele vai proteger a planta. Ele não, entende? Ele vai ter que chegar na planta antes do patógeno. Agora, você tem que ver dentro dos protetores qual que é a translocação dele. Se ela é translaminar, se ela é sistêmica, se ela é de contato. Mas ele atua junto com o sistêmico, assim, fazendo um reforço, vamos pensar assim? Não, ele pode ser de uma das 3 formas, né? A diferença do protetivo e do curativo é que o protetivo chega antes da doença. E o curativo, você vai matar o patógeno que já está na área. Então, o protetivo é como se ele formasse uma película protetora, né? Então, alguns produtos que são aí protetivos, eles têm uma ação nos primeiros estádios de desenvolvimento de alguns fungos, por exemplo. Mas depois que ele fez o PEG de penetração, ele não funciona mais. Foi o assunto que a gente falou na aula passada, né? Então, é dentro dessa característica. Daí, os curativos, eles vão agir no fungo, né? Então, eles podem ter ações diferentes também. Eles podem travar o crescimento, eles podem matar, né? E aí vai vindo alguns termos específicos, né? Herbicida fungistático, que ele só mantém, ou fungicida mesmo, que ele mata o fungo. Aí é muito particular das moléculas, né? E a gente tem que se aprofundar dentro desse assunto. Não tem uma receita de bolo, cada molécula é um produto químico. Então, ela vai agir de um jeito, igual um medicamento, né? Eu posso estar com dor de cabeça, mas eu posso usar, sei lá, 5, 6, 7, 10 produtos diferentes. Cada um deles vai agir num local diferente e, como resultado, eu vou eliminar minha dor, né? Então, o fungicida tem a ver com isso também, né? Eu tenho que entender qual que é o alvo que eu quero atingir. Eu quero proteger a planta, eu quero matar o patógeno, né? Se eu quero matar o patógeno, eu tenho que ter patógeno na área. Senão também eu estou jogando o produto fora, né? Não adianta eu passar um produto curativo numa planta que está sadia, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso de entender quem é o alvo e entender da minha ferramenta. Viu, professora? Esse que o Janilson perguntou aqui,
às vezes, pelo que eu entendi o que ele quis dizer, é que às vezes tem um apelo comercial dos produtos, porque hoje, né, com essa questão, principalmente dos produtos voltados para a soja, com essa questão da resistência, tem muitos produtos que usam, né, o termo protetor, né, protetor de fungicidas, ou, né, até para argumento de venda. Um exemplo é o Uniseb Golden, né, que é Mancozeb, é o anjo da guarda dos fungicidas, é o slogan deles, né, e ele é um fungicida multisítio. Então, às vezes, o termo protetor é mais um termo comercial do que, às vezes, assim, falando abertamente, né, às vezes que a gente escuta, às vezes até na própria conversa entre agrônomos, às vezes numa palestra de alguma empresa, é mais um termo comercial. Um outro exemplo também de protetor, teoricamente, né, que você fala no mercado é o Cipres, que é a mistura de 2-triazol, né, o ciproconazole com o difenoconazole. De protetor ele não tem nada, ele é um produto teoricamente curativo, né? Os dois, então, essa questão, às vezes, até, acho que, não sei se foi isso que o Janilson quis dizer, mas que o Janilson perguntou, às vezes está mais até num apelo comercial, né? Das empresas em fazer propaganda do seu produto, né? Eu entendo, gente, vocês, só que eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, né? Aquilo que eu falo em diversas disciplinas para vocês, de como você usar um termo errado, você coloca um monte de coisa a perder, né? É o que eu discuto com vocês em fisiologia, por exemplo, quando a gente fala de vigor de soja, né? Vigor de soja não é a mesma coisa que vigor de milho híbrido, por exemplo, né? Que é uma característica específica voltada à produtividade. Para você falar sobre vigor de soja, vocês estão fazendo a disciplina comigo, vocês viram quantos testes eu tenho que fazer para determinar se uma semente tem vigor ou não. Então, não é uma característica, por exemplo, de velocidade de germinação apenas, entende? E nos fungicidas também tem essas particularidades. Então, assim, eu entendo o que você está falando, mas o erro é deles, né? Justamente eles estão claramente enganando o consumidor, né? Eles estão vendendo uma característica que o fungicida não tem para entregar. Então, por isso que eu falo para vocês do quanto é importante de vocês entenderem que as nossas aulas, elas não estão, a teoria não está longe do campo, é o contrário, né? Quando você não leva o que você aprende na faculdade, e com a tua leitura, com o teu estudo, para o campo, alguém vai estar usando essa informação errada para tirar benefício próprio, para bater meta. Então, aí vem a tua responsabilidade como agrônomo, né, gente? Então, vocês precisam tomar alguns cuidados com isso. Os termos, eles são muito concretos com relação àquilo que eles podem entregar, né? O protetivo, o nome está dizendo, ele tem que proteger a planta. E a gente tem que entender aí o mecanismo de ação, aonde que ele vai agir, né? Então, ele é um produto de contato que ele só vai proteger, então, a folha, né? Ele é um produto que ele transloca, mas ele transloca da onde aplica para cima ou da onde aplica para cima e para baixo. Isso é diferente também, né? E tem essa questão que eu falava para o Wilson ali, não sei se ficou claro, Wilson, a questão dos tecidos novos, né? Então, se eu uso um protetivo de contato, mas a planta está emitindo folhas toda semana, um trifólio novo ou uma folha verdadeira, no caso do milho, o que está vindo de novo não está protegido, né? Então, qual que é a minha pressão de doença na área? Qual que é a condição climática? Ela está favorável para as doenças ou não, né? Então, assim, gente, é um conjunto de coisas que você tem que olhar para você definir a ferramenta e aí entender da ferramenta que você está usando, né? Senão seria como se você comprasse um carro que ele é feito a gasolina e você colocar óleo diesel, ou vice-versa, né? Não vai bater, não vai funcionar direito. Então, eu tenho que entender do meu ferramental, quais são as opções que eu tenho, diante das opções, qual que é a melhor para aquela condição, para eu fazer uso dela naquele momento, né? Então, por exemplo, se eu estou num estágio fenológico, eu preciso proteger, vegetativo, né? Eu preciso proteger a planta que está crescendo, qual é o fungicida que me dá essa garantia, que ele está translocando na planta e durante aqueles 20 dias, 21 dias, aquela planta está protegida, né? Se a planta já está em fase de reprodutivo, né?
que ou ela estabilizou o crescimento das folhas, ou ela já está até perdendo folha, qual produto que eu posso usar nesse momento e que eu não vou estar perdendo, né? Porque ou também esse produto translocou, ou ele foi bem aplicado na cultura e controla bem o problema e não me dá mais problemas, no sentido, por exemplo, de eu usar enxofre para controlar o ídio, né? Então, a gente tem que entender que as condições para o ídio agora, elas são bem diferentes de ferrugem e muito diferentes de mancha, não só com relação à temperatura, mas principalmente à umidade relativa do ar, né? A questão das horas de molhamento necessário para que a doença consiga entrar no período infeccioso. Então, eu tenho que colocar tudo isso no meu fator de decisão, né? E aquilo que eu falava para vocês, você nunca vai ver alguém da BASF indicando um produto que não seja dela, né? Se ela tiver só uma estrobilurina com triazol, ela vai indicar só aquele produto. Às vezes, o que eles fazem é trabalhar o mesmo produto numa formulação diferente com relação à concentração, né? Ou vai trabalhar uma mistura diferente. Então, ela tem, por exemplo, o triazol sozinho, a estrobilurina sozinha e tem uma mistura de triazol com estrobilurina, ou tem duas misturas com triazol e estrobilurina em proporção diferente, né? Eu tenho que entender que se eu estou repetindo algum, eu não estou fazendo o manejo alternado, né? Eu estou repetindo. Então, não precisa ser o mesmo produto, necessariamente, para eu não ter rotação de mecanismo de ação, né? Então, eu tenho que estar atento a todos esses detalhes. Não é uma receita fácil, gente, mas é onde a gente se diferencia no campo. Então, a gente tem que entender, dentro do que a BASF oferece, o que ela tem de melhor, o que a Bayer oferece, o que ela tem de melhor, né? Ou o que ela tem de portfólio. Hoje as empresas não têm um portfólio muito amplo, né? Ver quais são os produtos que não são tão comentados, mas que poderiam fazer aí um efeito bacana, né, dentro do meu manejo. O fato que eu não estou fazendo o que todo mundo faz não quer dizer que eu estou errado, né? Se todo mundo estivesse fazendo certo, a gente não tinha resistência estourando em tantos campos. Então, cuidem com o que vocês ouvem em dia de campo, em palestra, principalmente se ela for oferecida por uma empresa específica, né? Não acreditem em resultados que não têm estatística, não acreditem em resultados que são parcelonas lado a lado, um produto com, um produto sem, ou o teu produto versus da concorrência. Se não tiver repetição, não é uma informação válida. Faz diferença se a umidade, faz diferença o tipo de solo, porque vai reagir a planta com relação à umidade. Então, uma planta que está dentro de um controle hídrico, ok, ela vai responder de um jeito. Se ela tiver com déficit hídrico, ela vai responder de outro. Se ela transloca via floema e xilema, ela vai ter um tipo de velocidade de translocação. Se ela não transloca via xilema e floema, a relação hídrica não vai influenciar, né? Então, assim, é uma estratégia o controle de doença, né? Ele não é uma receita. E pode ser que as primeiras decisões você vai levar mais tempo para tomar uma decisão, vamos dizer assim, efetiva e segura, né? Mas depois isso vai funcionando como um gatilho na tua cabeça, né? Você sabendo o que você tem para usar, o que ele controla e como que funciona, você vai nadar de braçada. E aí vai ter um diferencial profissional, né, gente? Porque tem que pensar assim, se for para fazer o que as empresas recomendam, elas precisam só do agrônomo delas, não precisam que vocês sejam agrônomos de propriedade, né? Então, acho que a função de vocês também é proteger o produtor, o agricultor, dessas informações erradas, né? Vocês têm que ser um filtro, vocês são formadores de opinião a partir de agora. Então, é bem importante que vocês tenham essa relação bem clara e que assim que vocês puderem, dentro da realidade de vocês sejam multiplicadores disso, né? Então, às vezes, não precisa chamar um palestrante, doutor em fitopatologia para falar disso. Se você pega uma informação concreta, né? Montam, às vezes, um experimento que seja prático ali do produtor ver, enxergar aquilo, ou pega um pedacinho da área dele, mas monta um experimento bacana, com repetição, não precisa ser grande, gente, né?
mas que você mostre para ele que tem fundamento, que não tem como você estar manipulando aquele resultado. Você vai mudando toda a sociedade que depende de você, né? E aí, olha, vocês que estão nessa turma aqui, veja em quantos locais diferentes vocês atuam, pense o impacto positivo da turma de vocês no mercado, se vocês resolvem fazer o certo, né? É imensurável, é um destaque fora do normal. Vocês começam a ganhar notoriedade. Uma coisa é ser conhecido, outra coisa é ser reconhecido, né? E eu acho que a gente trabalha para que vocês sejam reconhecidos no mercado de trabalho pelo profissionalismo. Silêncio mórbido. Deu para entender, gente, o raciocínio? Professor, eu entendi. Foi válida a contribuição do Júnior, né? Ficou claro. Obrigado. Imagina, Janilson. Wilson, ficou claro? Sim, professora. Beleza. Tá bom, obrigada. Bom, pessoal, então, se vocês não tiverem mais considerações, a gente encerra mais um semestre, né? A Adriane pediu para que eu falasse com vocês a respeito das aulas práticas. Eu acho que ela já fez uma conversa com vocês, explicando de como que essas aulas estão sendo entendidas nesse momento. Se vocês olharem dentro da disciplina, já tem um campo lá, aula prática, que a companhia determinou aqueles itens em substituição às práticas que a gente teria feito. E aí o que eu me comprometo com vocês é que assim que possível, né, que a gente realmente consiga voltar efetivamente, ou dentro da disciplina de fitopatologia aplicada, a gente trabalhar mais tanto a identificação aí em laboratório, que eu acho que ficou faltando, e também a avaliação de doença a campo, que é o que interessa a partir daqui, né? Então, a fitopatologia básica, ela realmente dá uma base para vocês, tanto dos patógenos, de como que eles funcionam, como das relações aí que causam interação com o ambiente e as ferramentas, né? Na fitopatologia aplicada, eles selecionam algumas culturas e você vai aplicar esse conhecimento dentro de cada uma delas, né? E aí você consegue trabalhar sintomas mais específicos, manejo integrado da cultura, e aí parece que as coisas vão ficando um pouquinho mais óbvias, né? Então, assim, essa relação das aulas práticas realmente não depende de mim, e eu não vejo uma outra forma de vocês estarem realmente praticando a fito, né? Que não seja identificando nível laboratorial ou a campo. E a gente não tem acesso a nenhuma das duas condições nesse momento, né? Então, a decisão não passou por mim, né? Eu só fui comunicada da forma que a disciplina estaria sendo finalizada. Então, assim, carga horária, vocês sabem que não perderam, né? Porque a gente usou aí sempre 1h30 para estar conversando. Acho que hoje vai ser a primeira aula que a gente vai terminar um pouquinho mais rápido, e não é muito. E aí, com relação à prática efetiva, a gente vai ter que esperar voltar dessa pandemia, gente. Porque também eu acho que não vale a pena forçar uma situação de levar vocês para laboratório, sabendo que o risco de contágio está cada vez maior na cidade, né? Vocês ainda têm um chãozinho pela frente aí dentro da agronomia, então eu acho que dá para a gente esperar essa condição atípica aí passar, e aí a gente tenta compensar isso em outras saídas, em outras disciplinas, num próximo dia de campo. Podem ter certeza que vocês contam com o comprometimento da gente. A gente sabe o que vocês precisam para o mercado e a gente vai entregar.
só não consegue fazer isso agora do jeito que a gente gostaria, tá? Tranquilo? Tudo bem. Pessoal, então meu último recado da disciplina, me despedindo de vocês, é que vocês lembrem que essa disciplina é uma blended e que essa última prova não é minha, ela é da companhia, tá? Então, eu recomendo que vocês estudem pela apostila para fazer essa prova, tá? Vocês vão ver que as aulas eu fui caminhando com o que está lá, mas assim, quando eu tenho outros exemplos ou mais especificidade, eu trago para os meus slides, né? Mas vocês vão ser avaliados com base no que está lá. Então, façam o exercício do AVA de pós-aula, façam os exercícios da apostila, né, que está no final aí de cada sessão, façam o desafio nota máxima, porque lá também vai ter pergunta de fito. Então, aí vão se equipando para vocês fazerem uma avaliação bem feita. E aí eu espero encontrá-los em breve aí dentro de uma próxima disciplina no próximo semestre. Tá bom? Tudo bem, então. Obrigada, gente. Estou parando a gravação.